Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Shazam e é com muito orgulho que eu venho aqui anunciar pra vocês o início da segunda temporada do nosso Notifica Publi, o meu, o seu, o nosso podcast do curso de Publicidade e Propaganda. Hoje eu tô aqui com a nossa coordenadora de curso, Luciana Serenini. Muito obrigado. Oi, Shazam, super feliz de estar aqui de novo com vocês. E hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais pra falar um pouco sobre esse tema com a gente, Lucas Moreira e Dan Kamenak. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer meu, viu, e pessoal do curso de publicidade e do podcast. Eu fico feliz aí pelo convite, espero contribuir com alguma coisa útil. Estou à disposição. Já contribuindo. Quero agradecer a todo mundo que está pode. assistindo, Shazam, Luciana, prazerzão também. Prazer. E vamos bater um papo aí hoje. Bora lá. Eu vou apresentar então aqui o Dan, né? Rapidinho, porque eu não vou falar tudo das produções dele, porque senão a gente vai passar só o podcast comentando aqui tudo que o Dan fez, tudo que o Lucas fez, e acho que não rola, né? Mas é legal a gente comentar que o Danilo é um ex-PUC, egresso nosso aqui da casa, é um produtor, diretor e produtor com uma longa carreira no audiovisual já, apesar de ser tão jovem. Ele se formou em publicidade e propaganda. Jovem mesmo. Jovem. Ele se formou em publicidade e propaganda, fez várias pós-graduações, incluindo cinema, audiovisual, produção audiovisual e mídias digitais. E desde 2011 o Danilo é sócio da Can Filmes, né, onde ele tem os papéis de diretor, produtor de cena, diretor de produção, produtor executivo e roteirista. A sua trajetória, eu vou ler aqui mesmo, inclui direção de filmes de filmes corporativos, além de filmes publicitários. E entre os trabalhos que eu quero destacar aqui, a gente tem a série documental A Managé, né? O Mensageiro do Futuro, e O Meu Skate Não É Enfeite, e os curta-metragens Aquele Táxi e Um Conto de Réis. Danilo também colaborou na produção do premiado filme Fogaréu e está atualmente envolvido na websérie Espalhe Energia Verde e no documentário Narradores do Xingu. É mais ou menos isso, Danilo? Isso. Tem mais algumas coisas, mas é melhor sintetizar. Aí a gente vai conversar no restante do papo. Pessoal, gostaria de falar um pouquinho do Lucas, esse cara que, de verdade, puxando um pouquinho aqui pro meu lado, foi importantíssimo na minha caminhada, foi quem me deu aí grandes oportunidades no audiovisual. O Lucas, gente, ele é diretor de cinema há um tempo aí, já fez alguns curtas que foram inclusive premiados, ele trabalha também atualmente, principalmente na área de videoclipes e de eventos. O Lucas já fez grandes eventos aí como Let's Pipa, Caldas Country, e já trabalhou com empresas também como a XP Investimentos e Red Bull. Prazer, Lucas. Muito obrigado por ter você Prazerzão, aqui, novamente agradecendo. E é isso, obrigado. Espero poder somar aí. Vamos nessa. É isso. Bora. Gente, depois dessa apresentação, muita gente deve estar pensando, mas como é que será que eles começaram? Então eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que vocês começaram? Como é essa trajetória pelo audiovisual? Quando que o bichinho do audiovisual picou vocês ali? Vocês tiveram as primeiras conexões com a câmera? Como foi essa primeira interação? Show, ok? Pode começar, Lucas. Então, eu ia falar pra você que aí eu dava uma pensada, mas Nossa, eu tô faltando, cara. E aí eu não quero. Aí vai sobrar. Eu gostava de câmera e entrei. É melhor você começar. Não, vou tentar resumir aqui. Eu acho que o audiovisual entrou. Eu acho que ele sempre esteve por lá, meus pais sempre incentivaram muito a arte, então é quase que aquela coisa inata, assim, ele sempre esteve por ali, meus pais sempre tiveram o costume de fotografar, mas de forma para registrar momentos. Antes não tinha smartphone, então fotografava e revelava. E sempre tive um acesso ali a alguma câmerazinha, e logo depois chegou o digital e foi onde eu conseguia já gravar, e já tinha algum contato ali com software também. Recursos muito básicos, mas que progressivamente foram entrando. E aí, quando acho que o ponto-chave foi ali quando eu estava no ensino fundamental, já era uma parte que já tinha o audiovisual digital, então fazia muitos trabalhos de faculdade, do ensino fundamental já. E aí com isso, tipo assim, a gente foi fazendo trabalhos, a galera ia falando, ó, isso aqui tá bom. Logo fui entrando nos eventos, fazendo um evento ali meio permutado, trocava, sei lá, convite pra ir lá e gravar, e foi isso, logo a coisa foi ampliando. Acho que eu resumi muito, né? Nossa, ficou lindo, cara. Eu quero ter essa capacidade também de síntese. Analítico, assim, né? Resumido, né? Não, falou tudo, né, cara? Tudo. Eu acho que eu comecei exatamente como nosso companheiro Lucas. Também é interessante nossa geração ter vivido duas eras, né? A era analógica e a era digital. Então a gente gravava em VHS, né? E tirava foto com
36 poses, né? E era caro, né? Eu Era não tô apenas 36 Calma, poses. eu não tô acreditando que o E aí, Lucas viu 36 metade, poses. Não viu. Porque seus pais gostam, né? Eram mais nostálgicos, mas assim, eu tirava foto escondido, né? Então meus pais às vezes iam revelar e eu olhava, mas esse tanto de foto aleatória, borrada. Era eu, como eu queria fazer uma foto de autoria minha, eu pegava, tirava um clique e voltava, não dava tempo, que borrava. E ficava uma coisa até meio artística, né? Eu lembro que eles tinham muita até restrição, assim, de que era contadinho, né? Sim. Era assim, não criança não mexe Gente, com a câmera, né? eu vou dar meu adulto. palpite aqui. Eu não... Adulta, porque eu sou bem mais velha que você também, Dan. E, sim, mas eu vou dar até uma referência. Essa paixão que acho que contamina todo mundo por questão de audiovisual, eu tive, sei lá, eu peguei antes mesmo, eu peguei dos 36 poses. Quando eu era, sei lá, 17, 18 anos, eu sempre gostei de fotografar, não caí diretamente como uma produtora nem audiovisual nem nada, mas eu levava câmeras, meu pai tinha me dado uma Canon, naquela época era o máximo, e a gente era 36 poses mesmo. Eu viajava e eu ficava contando as poses que eu ia fazer. Assim, do que eu ia registrar, porque e se não prestasse? Eu só tinha um filme de 36 poses, gente. Interessante, Lu, era uma sofrência. Eu passei por isso. De foto still, né? A foto parada, né? Essa experiência antecessora, era digital, fez com que o still, você tinha que se moldar muito para não errar, porque se você errasse, você não tinha como, era muito caro revelar, assim como na película de cinema. Então, existia muito ensaio, existia muita preparação para não ter erro, né? Hoje com o digital é tudo mais fácil, né? Então, eu vim também dessa fotografia estilo de 36 poses, depois o VHS. A minha família, desde criança, a gente ia a campo no Araguaia com o goiano tradicional. E aí a gente tinha um tio que ele filmava, tinha uma JVC. Sim. E aí ele filmava e ele fazia edição analógica mesmo, um aparelho cortando e tal, as fitas. Cortando Mentira, e tal. isso eu nunca vi. O corte vem disso, né? E eu lembro que quando ele fez uma edição que ele fazia uns efeitos digitais já, né? Digitais não, especiais, de reversa e tal. E eu achava assim, eu era adolescente, eu falei, cara, eu quero mexer com isso, sabe? Mas acabou que eu fiquei desejando mais trabalhar com antropologia, com história, que é a minha paixão também. E aí, quando houve o momento certo, eu acabei indo para comunicação e para o audiovisual. Mas eu acho que desde criança também apaixonado pela imagem, né? Sim. A imagem, meu pai assinava várias revistas, eu ficava assim, eu nem lia direito as matérias, eu ficava olhando as imagens, quando tinha uma campanha publicitária. E eu falei para ele, pai, eu queria trabalhar com isso, sabe? Fazer isso aqui. Ele, então você tem que ser design gráfico. Aí eu fiz o curso de design gráfico em 97, curso técnico, né? E trabalhei com ele como um designer, né? E aí começou a minha carreira em comunicação, que eu, desde 97, estou trabalhando de certa forma, fazia uns freelas e tal, e tinha outras funções para ganhar dinheiro, porque claro, não tem que ganhava pagar os muito não, boletos naquela época, né? Mas fazia o que a gente chamava de mala direta, depois se tornou e-mail marketing, hoje em dia é conteúdo em rede, né? Então eu já estou nessa caminhada há um tempinho dentro da comunicação, né? Agora o audiovisual, para tentar sintetizar mais mesmo, eu trabalhava na Coca-Cola e eu era chefe da equipe de comunicação e imprensa, e aí surgiu uma demanda de um documentário sobre a coleta seletiva de Goiânia, a qual a Coca contribuiu com a retirada de PETs, né? E doavam um prêmio para as cooperativas de reciclagem que conseguissem bater metas, né? E a gente tinha que fazer esse documentário que ia ser uma coprodução com a Prefeitura de Goiânia, na época o prefeito Paulo Garcia. E aí eu sempre contratava outros produtores para executarem os trabalhos mais corporativos, mas como esse tinha uma pegada mais documental, eu falei, olha, meu irmão está começando uma produtora e eu sempre fui um fã do meu irmão. Ele filmava com Cybershot, Sony, ele andava de skate adolescente, fazia curta de terror na escola, e ele se desenvolveu, e eu falava que ele tem uma característica visual muito singular, né? Então acho que ele vai conseguir fazer esse trabalho. Ele já tinha pegado a técnica, né? Aí eu convidei ele para fazer esse trabalho como freela, e eu dirigi. É a minha primeira experiência como direção. E foi muito bom o resultado. Tanto é que até hoje, depois de quase 15 anos praticamente, quando você vai a Coca-Cola, a franquia daqui, fazer a visita à fábrica, né? São de escolas, né? Até hoje esse material é exibido lá no Visita à Fábrica. Tem um DVDzinhos lá que eles colocam na televisão. E aí a gente apresentou pro prefeito, ele gostou, eu falei, cara, vamos abrir uma produtora? E ele falou, vamos. A gente pensava vários nomes, ele, que tal Can, né? Não tinha nenhum Can. Aí eu falei, pô, Can é bom, que era o nosso sobrenome, e remetia a câmera também, e aí ficou. Estamos aí desde 2011
nesse mercado. Que história linda essa de como ficou, assim, eu lembrava de você comentar sobre esse documentário, mas eu não sabia que daí mesmo tinha nascido a Desde o Can. começo tinha um link, porque é interessante depois falar de nicho, né, de você nichar, com a questão ambiental, com a questão social, de sustentabilidade, que sempre foi o nosso carro-chefe, assim, muita demanda, sempre a gente foi reconhecido a nível de Goiás, depois veio a nível nacional, como uma produtora que entende de conteúdos ligados à sustentabilidade, meio ambiente e comunidades. E aí, já a primeira experiência foi com isso, então isso é muito bom. E a gente não esperava, mas simplesmente surgiu e a gente se apaixonou pelo tema. Cara, e é muito legal que assim, a produtora, ela sempre te dá uma base maior ali pra você executar mais trabalhos, ter uma criatividade maior, aplicar a criatividade da sua maneira no vídeo que você vai apresentar, né? E o Lucas, ele também atualmente tá lançando aí a segunda versão do estúdio dele, / produtora. Isso aí. Lucas, e aí, como é que tem sido esse processo, cara? De abrir um estúdio ali, fotográfico e também de atuar nesse mercado ali, que é um pouco diferente do meio dos eventos, né? Como tem sido essa experiência, cara? Show. Bom, só voltando pra história, eu acho que logo após quando eu comecei a trabalhar efetivamente, eu sempre vi a necessidade de ter um lugar físico para ser, porque parte do nosso trabalho, e diria a maioria dele, é a edição, né? E é ficar ali, se planejar, e enfim, acho que essa representa a maior parte do tempo, né? Então eu sempre vi essa necessidade. Esse é o nosso quarto lugar, hoje é aqui no Jardim Goiás, próximo da BR, é o último prédio ali próximo da BR, aí é um híbrido entre... enfim, ilha de edição e estúdio fotográfico, onde a gente atende também o nicho de artistas e fotos, aí tanto fotos corporativas quanto fotos para press kit e mídias gerais, né, que vão para os artistas, enfim. Então, a gente está na reta final agora de reformas e se estabelecendo da melhor forma. A gente já teve, esse é o quarto lugar, então cada um desses a gente foi entendendo no percurso. Eu comecei sozinho, hoje a minha namorada, esposa praticamente assim, é nossa sócia lá, então a gente foi entendendo o que funcionaria. Eu comecei sozinho, conheci ela, então já foi esse híbrido, ela implementou e suplementou mais ideias. Ano passado a gente foi o primeiro juntos e agora a gente já trazendo esse novo formato, adaptando e enfim, muita coisa a gente descobre no percurso, né? Essa coisa de abrir uma empresa, aí você acha que dá certo uma coisa, só que você põe em prática. Só que às vezes você põe em prática e o timing já não é o mesmo, então assim, é muito louco, tem que testar e é isso. E antes de abrir a empresa, também você já atendia bastante o mercado, né? Antes de ter o espaço físico, você já fazia bastante eventos, já tinha bastante coisa ali. Como que você entrou nesse mercado dos eventos ali? Como foi? Bom, deixa eu tentar sintetizar aqui. Acho que tudo começou nessa época, ainda no ensino fundamental, quando eu comecei eu sempre enxerguei o evento como uma plataforma muito legal e muito dinâmica de fazer conteúdo, né? Então, na época, eu lembro que tinha até muitos eventos tipo de cultura pop, né? E tipo, eventos de anime e tal. E no ensino fundamental isso deu muito match, assim, a galera que eu conhecia ia pra esses eventos, então eu comecei a entrar em contato com as organizações e falava, olha, o que você acha de você me dar a entrada e aí eu ia te entregar um conteúdo e tal. No decorrer, isso foi virando um business, assim, e de certa forma, hoje a gente tem um serviço que eu faço uma postagem colaborativa com eventos, então isso já rolou em eventos muito grandes, assim, então acho que uma sementinha que plantou lá atrás foi indo. Esse foi o primeiro contato, e no decorrer outras pessoas foram me conhecendo, sempre busquei trabalhos, acho que é muito, assim, a gente vai buscando trabalhos num nicho e logo vão aparecendo mais coisas naquele nicho, né, então acho que foi isso, esse ingresso no mundo dos eventos. Bom, eu acho sensacional saber um pouquinho da história de vocês. Eu quero situar um pouquinho agora, trazendo... Vocês falaram muito de nichos, né? Danilo já comentou que hoje você tem vários filmes, você já tem o filme do Xingu, né? O do Fogaréu, esse viés de sustentabilidade aí que passa para uma narrativa, mas não foi sempre assim também, né, Danilo? Então, assim, como o Lucas comentou aqui agora, que eu achei sensacional a história, né? De criar essa ideia de colaboração desde o começo, né? Porque você vai abrindo mercado, você entrega um bom trabalho, outra pessoa te vê, fala, quem foi que fez aquele conteúdo para você? Sim. E chama a pessoa. Não tem outra forma, né, de um negócio começar a escalonar para poder mostrar o trabalho da gente, né? Porque vai ter uma assinatura pessoal. Então, assim, eu
quero até saber de você, Danilo, como é que é essa questão da assinatura pessoal hoje, do trabalho que vocês fazem. Vocês passaram pelo movimento corporativo e ainda estão nele, né? Mas como é que é o foco hoje da assinatura da CAN quando vai buscar essas parcerias? Vocês focam mais hoje no corporativo ou também conseguem fazer um trampo, ganhar dinheiro, porque aqui o mercado de audiovisual, gente, é gigantesco. Eu quero até fazer uma ponta e dizer se vocês concordam comigo. A gente tem de tudo, de pessoas que ganham dinheiro e pagam boleto, né, com um trabalho bacana, com assinatura e tudo mais. A gente tem desde as pessoas que hoje trabalham com o celular e sobrevivem aí fazendo, né, um material bacana para as redes sociais, para clientes menores, né, uma produção de conteúdo bacana, que eu acho que é a portinha de entrada hoje em dia. Não sei se vocês vão concordar, depois vocês dão a opinião aí. Depois eu vou... Tá, né? E uma tendência, né? Não é? Então, assim, as pessoas... E depois a gente vem aí para a pessoa que já faz um casamento, uma festa um pouquinho maior, tal, etc. E depois as pessoas que começam a fazer clientes corporativos maiores e depois os filmes. Então, como é que é o rolê de vocês hoje para dividir, por exemplo, na CAN e depois com o Luca sobre isso? Cara, o mais difícil é sintetizar, né? Não, mas não precisa sintetizar, não. Nossa, pode contar nossa, como é que é essa não, história. Eu vou falar muito. Porque é importante para as pessoas poderem pensar, cara, eu vou me alinhar com o quê? Né? A gente está conversando com pessoas que gostam desse setor e às vezes tem interesse de começar a trabalhar nele. Como é que eles começaram? Como é que eles estão indo? Como é que eles foram para esse lado? E como é que funciona? Eu vejo assim, muita gente com mentoria, com essa vibe de coaching e com eu quero ensinar como fazer e não sei o quê, porque eu tenho... Enfim, não estou criando uma resistência absolutamente, né? Mas a minha mentalidade em cima de nichar é fazer com o coração. Fazer com o coração, fazer de todo o coração, fazer de todo o amor. A gente nunca focou em dinheiro, nunca foi foco, não que é importante, tem que vir, tem que pagar as contas, os boletos, né? Mas eu e meu irmão, a gente pode falar um pouco também sobre privilégio, né? Porque a gente teve, de certa forma, nossos pais nos ajudaram, eles cederam, a gente começou como fundo de quintal, tinha um lote, tinha um quintal que virou um estúdiozinho, a gente ficou como no início, né? Eu lembro que os clientes até passavam pelo varal de roupas, né? Você vê acionista da Coca passando assim, mas você tem certeza que vai fazer vai isso? Sair alguma coisa daqui? Vocês vão ver que a qualidade do trabalho dos caras é legal, o que interessa é o resultado. Porque tinha essa resistência com a imagem, é natural, cara. Se você vai num lugar e vê um ambiente que não parece muito profissional, você vai ficar um pouco resistente, né? Tudo bem, não tem julgamento. Mas a gente sempre focou nisso, em fazer o melhor trabalho possível, né? De todo o coração, e o dinheiro seria uma consequência desse trabalho bem feito. Até hoje é assim, a gente nunca foca muito, a gente tem os nossos valores, que a gente tem que ter as nossas contas e tal, mas a gente nunca focou e sempre vê coisas boas porque a gente quer fazer o melhor. E se a gente pega para fazer, mesmo que às vezes a gente possa ter algum prejuízo, a gente vai até o final. Então, quando a gente... Você falou me perdi um pouco na pergunta, perdão. Sobre... Da questão de como é que vocês hoje conseguem ver essa assinatura de vocês, tendo passado por esse caminho. Como a gente foi tendo oportunidades nesse meio, que é um meio que eu sempre, desde criança, defendi, o meio ambiente, a sustentabilidade, né? E a antropologia em si, né? O comportamento humano. Então, como eu gosto desse conteúdo, eu estudo mais, eu leio mais e tenho mais facilidade para falar sobre ele, assim como o nosso colega vai ter sobre eventos, sobre clipe, porque ele gosta muito disso e ele vai entender mais, né? Então, e aí a gente foi sendo convidado e fomos tendo oportunidade, a gente foi abraçando e hoje em dia a gente consegue escolher os trabalhos que a gente faz, né? E sempre tem algum vínculo com esses temas, mas a gente trabalha em todos os segmentos. E é interessante que o audiovisual nos proporciona aprender sobre diferentes assuntos todo santo dia. A gente grava todo santo dia. Então hoje a gente grava com uma indústria automobilística, amanhã a gente está gravando uma indústria de refrigerantes, outro dia é uma colheita de milho, outro dia é sobre animais. Sobre animais ou sobre ensino. A gente fez muita coisa para ensino, inclusive. É um mercado gigantesco. Quase todas as também, faculdades, né? a gente fez material ano passado e cada vez mais está vindo instituições, assim, tanto do ensino superior quanto médio. E aí a gente vai pegando tudo que vem, né, e a gente encaixa a nossa linguagem. E aí entra uma coisa que você começou a falar sobre os dispositivos, né? Eu nunca tive uma resistência, um purismo, embora a gente já teve aquele sonho de ter uma Red. A gente comprou uma Red, nossa, temos uma Red Dragon, a mesma que filmou Stranger Things, e nossa, e depois foi legal e massa, e eu comecei a me atenar para
que as câmeras começaram a ficarem menores e a linguagem mudou por causa disso. Inclusive a Red. A própria Red agora com a Komodo é menorzinha. Então eu não fico preso ao que eu vi a velha guarda, aos vanguardistas, né, do audiovisual. Não, eu sou da película. Não, eu sou da câmera de cinema. Não, cara, eu sou do que traz a melhor linguagem. Porque você vai transmitir, se vai ser com celular, se vai ser com a Super 8, não interessa. A sua linguagem, no meu ponto de vista, é o mais importante. A linguagem que você vai transmitir é o mais importante do que o dispositivo que você vai usar. Claro que um dispositivo mais profissional você vai poder explorar mais, mas eu já vi coisas incríveis de alguém filmando com um iPhone que foram superior a alguém filmando com uma Red ou uma Alexa. Então assim, você vê que a linguagem é muito mais, a forma com que a pessoa enquadra, expressa, faz o movimento, é muito mais importante. Então eu não fico preso, eu não tenho resistência. Agora vai ser tudo celular, agora vai ser tudo vertical. Cara, era assim, ficou assim, essa foi cortada. O que interessa é comunicar, transmitir a imagem. Pra mim, eu não fico com esse purismo, mas esse sou eu. Eu entendo e respeito a nova geração e entendo e respeito a velha geração que prefere ver a película. Eu acho que a gente pode coexistir e se respeitar, sabe? No cinema a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente vê lançamentos, assim, para falar da grande tela, né? Para não ficar pensando, trazendo para a nossa realidade, que a gente tenta sempre enquadrar no pensamento audiovisual como um todo, mas falando muito do núcleo da gente que não vê tanta película. Mas a película é maravilhosa, mas a gente vê coisas belíssimas, como você mesmo disse, sendo gravadas no celular e estando passando no cinema com a mesma qualidade, às vezes você nem percebe. Eu gostaria de comentar, inclusive, o Lucas, ele tem um curta que foi produzido por ele inteiramente no celular, que foi premiado a nível nacional aí, e eu acho que é um pouco sobre isso que ele estava falando, sobre tendência, sobre isso de saber para qual meio você está comunicando, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, por exemplo, o meio das redes sociais, você depende de uma entrega mais rápida, o telefone ele pode ter uma entrega mais rápida ali, né? E assim, eu acredito que como o Dan comentou, né? Deve-se haver o respeito entre as gerações, entre as coisas, mas essa ideia de purismo, ela infelizmente é muito presente no nosso mercado ainda. Mas voltando ao assunto do polêmico, né? um pouco polêmico aqui, mas voltando à questão da produção mobile, gostaria de saber de você, Lucas, como você enxerga essa produção? Você tem feito comunicação para mídias sociais? Como você adaptou isso no seu meio? Eu tô sem saber pra onde olhar aqui. Falar, não sei se tanto faz. Extrato. Vou ficar meio wide, assim. ultra wide. Mas olha pra cá, não dá as costas. Mas horizontal, vertical, pro lado direito, esquerdo, tudo vale. Ô, irmão, por que você não senta, cara? Não pode sentar? Não, pode. Pega uma cadeirinha, velho. Pode pegar uma cadeirinha. Pernas aí, pega lá, velho. Pega lá. Porque eu fico pensando, quando eu tô dirigindo, eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu vejo também alguém em pé. Cara, você pode sentar, senta. Pois pega. Então vamos lá sobre a produção de conteúdo mobile. Então, eu sempre tentei achar a ferramenta que fosse melhor para cada ocasião. E falando sobre esse festival em específico, foi um concurso de 2 influenciadores lá de São Paulo. E aí o desafio era você fazer um curta sobre a sua história, só que isso ser de celular. Esse era o grande porém. Não havia restrição se você iria editar no celular ou se você iria editar no computador, mas aí você tinha que contar a sua história. Tem até lá no meu Instagram um dos posts fixados. Eu vi fixado, achei muito bacana. Legal, né? Aí o que eu tentei trazer? Uma fotografia bonita, aí fiz um processo de coloração, coloquei ProMist lá pra ficar aquela névoa assim. Então assim, é uma entrega que você, principalmente assistindo pequenininho no Instagram, você não fala que foi de celular. E na época foi um celular que tava longe de ser o topo de categoria, foi um Note 8 Pro da Xiaomi, se eu não salvo engano, foi em 2021, se eu não me lembro, não tô lembrado. E nesse concurso a gente ficou em segundo lugar lá, inclusive esse boné foi uma premiação do concurso. Aí, enfim, então foi algo que teve um nível bem legal, assim, de repercussão, e muitas pessoas falam, cara, isso não se parece de celular e tudo mais. Mas eu vejo que há essa restrição de vincular o celular com uma coisa que é ruim, porém eu vejo hoje grandes festivais, inclusive o Lollapalooza, ano passado a gente teve presente, viu muitos profissionais, esse ano, entregando peças de celular, de mobile, principalmente pelo fato de ser real time, né? Uhum. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito, que isso foi recente, tem 2 semanas, e a gente fez uma campanha para Nestlé, pro Leite Ninho, com a Giovanna Antonella e a Rosana Chatobá. Foi em Goiás, foi em fazendas, para mostrar os processos dos fornecedores de leite,
né, de fazendas de pasto, né, porque gera um leite melhor. Então, de novo, sustentabilidade, né, de novo, meio ambiente. Sem estar presinha, vaquinha. E aí a gente estava fazendo essa captação, então uma campanha nacional, para uma empresa nacional, tipo, é muito legal essa experiência, porque eu achava que quando eu fiz o curso de publicidade, nunca vou ser realista, nunca vou ter uma experiência com uma grande marca. E, cara, é possível sim, é possível. E até porque essa expansão da linguagem e dos profissionais e o acesso à internet das pessoas, você vê como é que é o nome? Tem um rapaz que é o Monotoshi. Sim. Monotoshi, ele é do Pará, se eu não me engano. Sim. E ele foi pro eixo Rio-São Paulo e descobriram ele lá, interessa a linguagem singular. E aí, quando a gente estava fazendo essa captação da Nestlé, o pessoal também, uma agência de São Paulo, pediu que fizesse um making-off do material e também estava tendo uma cobertura paralela à cobertura que a gente estava gravando com grandes câmeras, com o celular, a cobertura, para fazer conteúdo em 9x16 e eles não queriam lapela nem nada, queriam freestyle 9x16. O som que estivesse rolando. E assim, sem nenhum protocolo técnico, é para ser verdadeiro, porque isso engaja mais, segundo eles, né? Aí eu falei, na hora que vem essa proposta, no primeiro segundo, mas se a gente fizer assim, aí a minha equipe queria, não, mas vamos fazer, você vai ficar mais... Não. Vamos escutar os caras, eles estão estudando, eles estão dizendo por que tá assim, porque a performance que eles estudam, quando eles veem o algoritmo e tudo mais, tá dizendo que é assim. Então a gente tem que ouvir. Tá entregando? É tudo embasado, às vezes, com pesquisa e tal. Sem resistência, sem dificuldade, cara, abre a mente, irmão. Sabe, a era da tecnologia não pode ficar com esse preciosismo, esse purismo, sendo que se tem algo que vai dar certo para determinada demanda... E é um recorte, né, Dan? É um recorte. Então, assim, eu vejo gente gravando resgatando a Super 8, por exemplo. Então, assim, fez Super 8, digitalizou, porque tem uma plástica única que nenhum aplicativo consegue reproduzir. E tudo bem, cara. Qual celular que você vai usar, qual câmera, interessa o resultado e a linguagem que você está propondo. E aí a gente vê essa crescente, né, de ter o celular cada vez em eventos grandes, como o Lula falou, que ele falou, e as pessoas estão consumindo, então tudo bem. Então a gente tem, eu comento isso porque para que essa nova geração e a velha geração também abra a mente para poder aceitar e parar de ter preconceito, parar de ter resistência, porque o que interessa é contar a história. Eu vejo que hoje as marcas, elas estão buscando, esse é até um arquétipo, que é o arquétipo da pessoa comum. E quando você usa o celular, você usa o mobile, esse é o grande arquétipo dos grandes influenciadores. Porque hoje você tem peças que são extremamente pensadas, só que isso é repassado para eles, e eles gravam no celular de forma simples. Existe toda uma estrutura por trás, mas quem assiste e a forma com que esse conteúdo performa na rede social funciona, né? Nissin hoje lá, já viu? Não. A marca, a Nissin, né, que pronúncia, de macarrão instantâneo. Depois você procura, a campanha toda é feita completamente amadora. É um pai e um filho de japonês, eles erram propositalmente. Você vê tudo que marcadinho. eles estão errando, eles colocam um produto fora do quadro. Olha o tamanho da marca. Pai, peraí, tá errado, volta a câmera, ele volta, sabe? Por quê? Se engaja. Porque é mais interessante, porque é mais orgânico, né? E existe até uma... Agora eu posso estar enganado, né? Posso estar falando a fake news, mas algumas pessoas que estudam a performance digital analisam que você tem uma imagem que foi gravada do celular sem ter bem uma coloração, mas inclusive editada dentro da plataforma, seja no Insta ou no TikTok, performa melhor. Então, olha como a plataforma hoje, ela pede novas tendências, né? Ela te obriga, né? Basicamente. Eu acho que é interessante pensar desse lado, assim, de algo mais fluido, algo mais natural, orgânico, né? Eu acho que essa é a palavra do momento, mas eu gostaria de saber de vocês também como é o processo de planejamento de uma produção de vocês. Você, Dan, tanto você com a grande marca, como você citou, aqui vocês fizeram a produção atualmente, e você também com os eventos, Lucas, como funciona a produção ali, a pré-produção de um evento, como funciona a entrega da marca, o planejamento. Acho que eu gostaria de saber isso de vocês. Pode começar. Então vamos nessa. Bom, hoje os eventos a gente tenta levar um certo cronograma e uma escala e algum roteiro, mas a gente tem que contar com algo, até a gente estava comentando no off aqui, o quanto de imprevistos que você tem, né? Seja para transmissões ou a gente trabalha muito com eventos de entrega em tempo real. Sim. Então a gente vai gravando e no decorrer do percurso do evento a gente vai editando e entrega isso no final das contas. Então a gente
monta um cronograma conforme as atrações. Existem eventos que têm momentos chaves, que tem queima de fogos, são fator essencial no contrato, que não pode... eles investem muito dinheiro em determinadas atrações. Acerta um drone, o laser queima o sensor da câmera. Deus me livre. Plano B tem que estar ali. E tem esse ponto também de ter cuidado, né, com essas coisas, de laser. Laser é o grande inimigo hoje, né? Esse A primeira coisa na produção é se tiver laser a gente não vai entrar. Sério? Queima o sensor, já vi. Se ele bater direto, esse ano a gente perdeu uma 7.3, cara, por conta de laser. Um amigo perdeu uma GH4 uma vez. Olha só, então a coisa é... A 7.3 foi um prejuízo. Foi um prejuízo grande. Bom, e aí a gente monta um cronograma conforme os profissionais estão disponíveis e tem momentos-chave, assim, que a gente monta escalas de posições, né? Então é basicamente esse cronograma, mas já existe uma certa margem de flexibilidade para todo mundo ficar livre e ter um certo feeling criativo nos eventos, porque tem muita coisa que surge do nada. Sim. Às vezes você vê uma pessoa dançando e tá tendo um efeito lá atrás, um fogo de artifício. A linguagem fica bonita. Então é no feeling. Se for muito engessado também, eu acho que no evento, pelo menos a nossa assinatura é ter um pouco de liberdade para conseguir criar coisas bonitas no aleatório, né? Essa questão da liberdade criativa, ela é muito importante e é uma forma que eu sempre enxerguei o set, que a primeira experiência que eu tive num set era no antigo MB Propaganda, onde que tinha o Zé Mário, isso há lembro demais. Quase 20 anos atrás. E eu lembro daquele diretor clássico, né, sentado na cadeira, e é aquele silêncio no set! Atriz, já tá com o texto? Já passou o texto? Ação! Não! Parece que foi não sei o quê. Câmera, faz assim. Chefe, mas eu acho que tinha que enquadrar. Não, faz igual eu tô falando, quem tá dirigindo sou eu. Cara, eu ficava muito reprimido. E aí, como eu era roteirista, né? Eu ficava muito travado com esse tom pesado, né? E eu via que tava tudo errado que eu tinha escrito, mas eu não tinha coragem de dar minha palavra. Danilo, tá certo? Tá. Ainda mais com esse diretor. Tinha um medo, sabe? Porque eu via essa postura muito hostil, ácida, né? Então eu falei, se um dia eu trabalhar nesse lugar, eu nem pretendia, mas se um dia eu estiver, vai ser tudo horizontal. Então o jeito que a CAN dirige, e eu acho que a gente é reconhecida pelos profissionais que trabalham com a gente em set, é extremamente humana e de autonomia. Todos os profissionais a gente não engessa nada. Isso eu tenho o maior orgulho de falar, eu levanto essa bandeira, porque senão você pode um profissional, cara. Igual, por exemplo, a montagem, a ilha. Eu falo assim, olha, o meu norte é esse. O meu norte, o que eu quero chegar é... Perdão. Eu quero chegar aqui, mas se você enxergar que existem outras cenas melhores, proponha e a gente chega num lugar juntos. Discute, né? Então no set eu falo pro cinegrafista, cara, pro diretor de fotografia, o que a gente planejou foi isso aqui, a decupagem é essa, mas se você enxergar que tem outra maneira de fazer, proponha. Então isso faz o quê? Empolga o profissional, porque ele fala, nossa, cara, tudo que eu estudei eu posso usar, eu tô vendo, ele tem um olhar para aquilo, cara. Ele vai ser criativo também, né, Danilo? Ele vai se empenhar muito mais, você vai ter um processo muito mais harmonioso. Então a gente tem essa postura, e é uma postura que eu acho que todo mundo tem que ter dentro do set, que é um lugar que às vezes tem muita correria, é de você dar autonomia para sua equipe, você acreditar na sua equipe e não ficar engessando. Isso que o Lucas falou é muito bom, porque você deixar quadrada, eu volto na sua fala, causa justamente isso. Você impede um talento de mostrar o que ele veio, sabe? Sim. Também acho. E, bom, nos eventos, inclusive, assim, tem determinadas restrições, porque quando começa um evento, relógio na tela, ele tem hora para acabar e a entrega tem que estar lá. Então, existem o que fazer, o que não fazer, mas por exemplo, tem muitos profissionais que a gente trabalha junto e cada um já sabe o que um opera drone melhor, outro, performa melhor com o tempo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer real time, algum performa melhor, com o público, perfil, outro com marca. Então a gente deixa essa liberdade, até tenta entender isso no pré, quando a gente está organizando a produção, para ver o que vai funcionar melhor no dia. E existe realmente esse estigma do cinema, quando você imagina o cinema com o diretor lá na cadeirinha falando e pondo regra, até inclusive quando a gente vai pesquisar muitos diretores assim que são renomados, você vê sérias polêmicas, né, sobre essa imposição e tudo mais. Isso gera um estresse pro elenco, pra produção, pra todo mundo, e é uma coisa que eu acho que prejudica a entrega final, né? Então assim, eu acho que é importante contribuir com isso, porque eu imagino os alunos assistindo, esse público que vai entrar no mercado, ter essa postura, buscar esse tipo de postura humana. Eu acho que hoje em dia gentileza, cara, abre todas as portas, respeito.
você não chega em lugar nenhum se você não tiver respeito, não tiver tato. Acho que uma vez eu até falei o case da Enel, que eu posso comentar mais tarde, que foi o que abriu grandes portas, que foi uma coisa tão simples, era só ser gentil, cara. Só ser gentil. Então, quando você é gentil com a equipe, gentil com o elenco, e a gente nunca teve uma postura grosseira, a gente nunca teve uma postura de diminuir ninguém. Eu nunca falei, cara, isso aqui ficou ruim. Eu nunca falei, isso aqui, nossa, esse material ficou ruim, não gostei. Eu falo, vamos fazer de outra forma? Que tal a gente tentar de outra maneira? Porque diminuir, cara, sempre desmotiva. Eu acho que é um tijolo a menos na construção da carreira daquele profissional. Quando você elogia, ressalta, se não for pra somar, cara, cala a boca. Ou busca outra estratégia. Então você, né? e existem maneiras de falar feedback. Eu nem gosto dessa palavra de feedback, que parece tão corporativo, tão intimidador. Eu preciso falar assim, vamos levar uma ideia. Cara, testa dessa forma. E aí, às vezes, você tem perfil, igual você falou. Tem um profissional que vai ter um perfil pra uma coisa e não vai ter pra outra. E ele não pode ser descartado porque num trampo não ficou tão legal, mas num outro ele pode ficar legal. Danilo, mas e é bacana porque quando é muito próximo o que vocês estão falando, e quando o Lucas falou sobre essa questão, quando você perguntou sobre planejamento, dentro do set, para você planejar, para que saia legal, que seja bom, tanto para o cinegrafista, para quem está fazendo som, para quem está no boom, para quem está em todos os lugares, para o elenco, você precisa saber quais são os talentos que estão ali. E se você não acreditar naqueles talentos, como é que vai funcionar? Né? Então, real time deve ser mais enlouquecedor ainda. Mais difícil, né? Time, cara. O que Com ele faz certeza. É muito mais difícil. Porque, não, assim, porque errou, acabou, já foi, praticamente, questão, né? Não tem como. Mas em tudo. É minha barreira, na verdade. A Khan, a gente não vai ter real time, a gente não consegue, cara. Dessa forma, não. A nossa ilha não consegue absorver real time. A gente capta. Aí passa para uma agência, para um outro terceiro. Mas eu não é uma crítica de forma alguma, é só a nossa estrutura. A gente não se adaptou para isso. E eu vi que quando a gente começou a tentar isso, eu fui perdendo minha saúde mental, porque não dava conta, cara. Então eu acho que assim, se esbarrou na sua saúde mental, velho, repense. Então, porque perfil também, não é, Danilo? E tem gente que faz lindamente, adora e tem talento e tem habilidade. Então você não pode criticar quem faz, porque faz com qualidade, porque tem um amor a fazer, né? A gente já não consegue, porque a gente não é nosso feeling, não é nosso naipe, né? Mas tem mercado para todo mundo, igual você falou mais cedo. Exatamente. E eu acredito que essa questão do perfil, você aprende fazendo, né? Você aprende ali, você testa, você vai em uma área, vai em outra, atua em uma. E aí eu queria saber de vocês, uma dica aí que vocês dariam para quem tá assistindo, sobre como começar no audiovisual. O que vocês falariam para vocês mesmos quando vocês começaram, com a ideia, com a cabeça que vocês têm hoje? Senta o dedo no botão vermelho e dá REC. É isso. Não fica... o feito é melhor que não feito. Cara, eu queria ter começado mais cedo ainda, porque eu tinha vontade, mas não, é perfeccionismo. Não, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Não, cara, começa com o imperfeito, do meu ponto de vista. E você, como você comentou, você já tinha ido um pouquinho pro corporativo e talvez você tenha visto aqui contando que seu irmão, né, você e seu irmão são sócios, e você também foi se inspirando, porque o cara vem ali, não tá às vezes com a responsabilidade, talvez, tô criando uma fanfic aqui na minha cabeça, talvez até o Marcelo também tenha te dado essa, vambora, né? Foi. Eu falei assim, cara, eu quero empreender porque eu gostei de trabalhar com meu irmão. Porque eu achei que a gente trabalhou bem juntos, porque eu achei que a gente se desenvolveu bem, o resultado ficou legal. Eu fiquei tão empolgado com o resultado, e você fazer o primeiro trabalho, não foi como Canfilmes, mas foi o primórdio. Porque ainda não tinha o nome, né? Mas tava lá. Foi o início, né? E aí eu lembro que já foi um trabalho legal, já teve uma... Então eu falei assim, eu não quero... Mas eu não tinha essa visão de empreendedor, eu só queria fazer do meu jeito, da minha visão. A gente era muito despretensioso quando a gente começou, a gente não estava se estruturando dessa maneira, na verdade eu considero que é o correto, né? Você se planejar. Meu pai mesmo, que trabalha com planejamento, ele falou assim, meu filho, não é o momento. Você precisa se preparar melhor. Eu falei, pai, eu vou me preparar melhor fazendo. Eu entendo o que você está dizendo, concordo com você. Mas eu prefiro fazer porque eu sou mais empírico. Eu e meu irmão, a gente tem que ser pragmático, a gente tem que fazer. E, paralelamente, a gente sempre estudou. A gente nunca deixou de fazer um curso, nunca deixou de estudar. Até hoje, a gente sempre está estudando, sempre lendo, sempre se atualizando. É muito rápido, mas a gente quis começar fazendo. Então, acho que, no meu ponto de vista, faz, cara, faz. Se você ficar se sabotando demais, não vai sair. A experiência é que molda, né? A experiência de fazer errado, de errar. Tem uma frase do Mestre Yoda, no personagem do Star Wars, que eu gosto muito, né? Acima de tudo, Peraí, só um pouquinho. Acima de tudo,
não é fraqueza que ele fala, é o erro, né? O erro é o melhor professor, ele fala. O erro é errar, se não ter... A falta de sensatez ali é o melhor professor, entendeu? Quando você erra, você aprende. Ninguém aprende só com vitória, Danilo. Ninguém. Fracasso, lembrei. Fugiu a palavra. O fracasso é o melhor professor, segundo o mestre Yoda, personagem Star Wars. E eu peguei essa frase e guardei, velho. A gente fracassando, a gente vai aprendendo, vai melhorando, né? Com certeza. Show. Eu diria pegando a mesma coisa que você falou, é antes feito do que perfeito, né? É melhor ir no percurso e se adapta. A gente com essa estruturação da empresa, sempre foi vendo que coisas que a gente acreditava, mas quando colocadas em prática, não funcionam exatamente da forma que a gente pensa. Então, a gente vai descobrindo o percurso na prática. Então, é pulverizar o trabalho, fazer muita gente conhecer, né, o seu trabalho, que eu acho que isso que é relevante. Muita gente conhece, e aí você vai criando seu relacionamento, né? Principalmente para quem tá conhecendo, para quem tá começando, né? Faz isso chegar nas pessoas e é isso. Olha, vocês já falaram sobre essa questão que hoje, como a gente está aí com todo mundo vendo material que é produzido por todo mundo, material para câmeras, um equipamento é muito mais fácil, muito mais barato, né, do que alguns anos atrás, né? Não se compara. Mas eu fico pensando aqui, como é que a pessoa que já está no mercado, está trabalhando e quer produzir conteúdos que sejam conteúdos, né, filmes, por exemplo, né? Vocês dois já fizeram filmes, né? Dá para acreditar que a gente consegue, com o incentivo, né, de leis, conseguir uma grana bacana e aprovar projetos? Fala um pouquinho sobre esse caminho aí, para talvez os alunos ou as pessoas que estão ouvindo não saibam tanto sobre como é que é. Pô, tenho uma ideia, tenho um roteiro fera, quero colocar isso aqui, quero filmar. Como é que eu vou buscar esse tipo de acesso à possibilidade de ter uma lei aprovada que financie para mim esse trabalho? Então, a produção de filme, quando a gente vai comparar com uma outra produção de outro segmento, como a construção civil de um prédio, né? Às vezes ela é mais barata do que fazer um filme, envolve menos pessoas, menos operação do que fazer um filme. Para você ver como é difícil produzir um filme, você precisa de quanto você vai ver no final do filme os créditos, quantas pessoas tem letras miúdas e quanto tempo isso fica passando. Ou seja, exige recurso financeiro. Sim. Como o Brasil, como vários outros países, a gente sempre coloca como parâmetro a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sim. Você vê Hollywood, porque nos Estados Unidos... Cara, não compara, é uma indústria. No Brasil não tem essa indústria dessa forma, né? Então, o brasileiro também tem essa questão de consumir mais produtos, no geral, tudo que é de fora é melhor, importado é melhor. Assim acontece com o cinema. Então, os investidores, né, não conseguem enxergar um potencial mercado para investir, né, recurso privado. Além disso, a maior parte dos cineastas que se envolvem, se propõem a fazer isso, não estão muito ligados ao mainstream, estão muito mais ao cinema arte, que é muito mais restrito. Então você tem uma característica que eu estudo muito, inclusive, sobre distribuição no Brasil, que é o grande gargalo do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, porque o Brasil faz filmes com qualidade incrível. Quando você vai... que o Brasil quase sempre marca presença no Oscar, por exemplo, em grandes festivais como Cannes, como Veneza, como Berlim, e vários outros países. Quantos países tem no mundo, né? Nunca nem chegaram nenhum filme. Então, assim, a gente está se comparando muito a Hollywood, que não é um parâmetro, do meu ponto de vista, assim, palpável, né? Então, sem uma política pública de investimento, e isso também acontece nos Estados Unidos, porque o governo patrocina, sim, né? Tem que abrir a mente para fazer crítica à questão de... Só o setor tá privado. dando dinheiro, é mamata, tá dando mamata. Não, cara, estuda antes de falar isso, não é isso. Rouanet, FSA, lei municipal, estadual, tudo isso são mecanismos complexos e que não, o proponente, ele não coloca esse dinheiro no bolso, não tem como, a prestação de contas é rígida, é crime pegar um dinheiro público e não cumprir com as exigências de um edital. Então, como o recurso é mais escasso também, dentro disso, porque inclusive a opinião pública vai tanto na contramão disso, sendo que deveria abraçar a causa por ser o auto-reconhecimento da cultura brasileira, o investimento sempre é menor. Por ser menor, é mais concorrido. Por ser concorrido, as pessoas com mais experiências, porque você não vai dar dinheiro público a qualquer pessoa, ela tem que comprovar uma experiência, porque senão ela pode executar uma obra ruim. Mas ela tem que gerar contrapartidas, ela vai gerar economia, vai gerar empregos. Então existe uma complexidade muito grande para se falar de forma leviana, que é mamata, que é dinheiro para artista, que é Rouanet. Cara, estuda, leia, entenda, sem nenhuma ideologia. Então, assim, é possível? Mas é um caminho
muito a longo prazo. Como uma obra de construção civil leva tempo, né? Você pega um exemplo que eu tava vendo um vídeo dessa semana, até compartilhei, do Pimentel, aquele cara que foi do Tropa de Elite, né? Ele falando que estava querendo produzir um filme dele, ele tem mais de 10 anos que ele está idealizando. Eu tô desde 2017 no planejamento de um filme, 2017 no planejamento. É muito longo prazo no Brasil. Do Araguaia, Rio do Araguaia. Um dia vai sair. Vai sair. E aí acontece, você tem vários mecanismos. Então você tem um que está aberto agora, que é o Audi Blanc, né? O Audi Blanc tem, por exemplo, desenvolvimento de roteiro. Você participa do edital para você desenvolver um roteiro. E ao longo do tempo, porque a Ancine foi criada há pouco tempo, né, em relação à criação do cinema brasileiro, né, em comparação, ela está descobrindo quais as melhores maneiras ainda ao longo do prazo. E quando há um desmonte, quando há um governo que não investe nisso, quando há uma pandemia, tudo isso retrocede. Então ela está entendendo que tem que criar linhas para pessoas iniciantes, para dar oportunidade para essas pessoas. Isso está acontecendo. Então uma pessoa vai ter um edital que vai ter uma cota para iniciantes. Não tem experiência nenhuma. Não, vai ter uma cota ali. Algum pré-requisito vai ter. Então, se você fez qualquer curso, já vai sair na frente do outro, por exemplo, né? E o acesso ao recurso público para investimento em filme, ele é difícil, ele não é fácil, ele é possível, sim, mas demanda tempo, né? Você tem lei municipal, você tem lei estadual, você tem lei federal. Além disso, você tem fundo de investimento, né? Que é o fundo setorial do audiovisual, que você coproduz. Você tem premiação, o Fundo de Cultura é um prêmio, então você não tem que, é um prêmio pelo seu mérito na contribuição na cultura, que você tem que gerar contrapartidas. Enfim, é muito complexo falar de distribuição de cinema, e hoje em dia com a demanda tão grande, desde a pandemia, por conta do streaming, que a gente, quando era mais jovem, falava TV digital, você lembra disso? TV aberta. A gente falava, tinha TV aberta, mas quando falava que ia ter a TV na internet, a gente chamava de TV digital. Isso. Hoje a gente chama que virou o streaming ou VOD. Então, a demanda é muito grande, precisa se criar conteúdo e existem muitos caminhos. Eu falei de edital público, dinheiro público, sim, mas existem outras maneiras. Existe aquela crowdfunding, como é que é? De financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Existe financiamento coletivo que você cria, desenvolve a obra para pessoas acreditarem. Você pode sim tentar uma empresa. Pouca gente tentou isso, de certa forma, porque como elas têm um mecanismo de renúncia fiscal, elas preferem ir por isso via mecanismo. E normalmente tem que ter um lobby para poder acessar a captação. É muito complexo para você sintetizar sobre distribuição do cinema brasileiro, mas são esses caminhos. E você pode também, como eu vi, foi o caso, acho que foi a série 3% da Netflix. Sim, 3%. Eu lembro que eu vi no Rio to See, que é um evento no Rio de Janeiro, que é um dos maiores, não sei se você conhece, mas deveria. E eu vi a palestra que foi mais cheia, foi 2017 ou 2018. Ele falando como é que foi o processo dele, que ele era aluno da USP de cinema, e aí ele desenvolveu o argumento e tal, e ele tentou e mandou, né, para licenciamento, e eles compraram a ideia, ou seja, ele não tinha nenhum pregresso, né? E pum, tá no Netflix. Então, se a sua ideia é foda, vai atrás. É possível. Não, fácil não é, mas é possível. Então você não pode se auto-sabotar de dizer assim, não tem como fazer cinema no Brasil sem o apoio de verba pública. Tem. Existe coprodução, existe financiamento coletivo, existem várias maneiras, né? E hoje, com a facilidade da tecnologia, é mais possível ainda, desde que seja criativo. Sim, né? Com certeza. Então esse é meu ponto de vista, né? É um assunto que daria uma pauta gigantesca, a distribuição. Mas é muito bacana poder falar sobre, né, Danilo? Eu acho que a gente precisa falar sobre. Hoje eu acho que ela consegue, de certa forma, simplificar determinadas produções que antes tinham um custo muito alto, né? Ou você já ia para um orçamento muito alto, hoje você consegue ter uma produção mais simplificada, com menos funções, né? Até assim, para ser a princípio no pontapé. Momento, um pontapé, né? E não que a entrega final tem que ser desse jeito, mas assim, hoje esses recursos, você, por exemplo, né, hoje, sei lá, falando com o celular, você consegue já... E não é só hoje, meu irmão, olha só, um case, Bruxa de Blair, 2006. Sim. Esse acho que, se eu me recordo, acho que foi $60 mil o orçamento. É um dos filmes mais, o que usou VHS, o que foi criatividade. Sim. Um dos filmes mais rentáveis da história, até onde eu sei, posso estar equivocado. Ou seja, os caras naquela época foram criativos sem a ferramenta que a gente tem hoje. Então você com o celular, cara, tem uma boa ideia, tem bons amigos que vão topar, chama aquele que é aspirante a ator, que está na aula de teatro na escola, na faculdade, vai trazendo essa galera e faça, mesmo que fique mais ou menos. Tem que fazer até na universidade, né, Danilo? Faz, vai lá, cara, manda faz. ver. Vai fazendo. Então, assim, é muito possível.
Muito interessante o tema. E já puxando um gancho aí do cinema, a gente tem aqui no Notifica o momento notificação, que é onde a gente pede para vocês convidados indicarem, seja um filme, uma música, um livro, algum conteúdo pro pessoal que tá em casa consumir aí durante essa semana. Eu gostaria de saber de vocês e que vocês já dessem suas considerações finais também, que a gente já parte pro encerramento do episódio. Não, cara, tá difícil dar essa referência agora. Nada, nem filme, nem música, nem... Já Então, eu tô quase um ano sem televisão. Olha que loucura, né? Eu não assisto abertamente o que eu produzo por uma escolha de querer me concentrar em escrever e internalizar meus pensamentos. Então eu tô muito obsoleto com o que tá acontecendo. Não, assim, pode ser um filme que você gosta na vida, por exemplo. Mas assim, pra falar do que é novo, né? Eu acho que é melhor você falar primeiro. Mas essa pergunta sua é tipo assim, algo do momento ou algo... Não, algo de você, da vida. Pra fazer um estudo, Seja referência de estudo, um filme, um livro. Pode. Vou só puxar aqui. Pode ser referência de estudo. Mas eu também evito determinado contato excessivo com conteúdo, seja rede social, televisão e até notícia, porque eu acho que isso entorpece um pouco da nossa criatividade, sabe? Tipo assim, eu acho que isso, de certa forma, acaba, tipo assim, a gente pode nortear para lados que a gente não quer, ou acabar norteando nossa arte, que igual você falou, que você tem uma peça que está na Coca-Cola há muito tempo. Então, com certeza, as pessoas enxergam isso de forma atemporal e a arte efetivamente foi atemporal. E eu percebo que se tá demais na rede social, tá demais na mídia, a gente acaba inconscientemente seguindo uma tendência que não vai ser atemporal e logo nossa arte vai ser convencional, né? Tem que ter um corte aqui nessas falas desses dois e colocar num pedestal e passar várias vezes no dia. Sensacional. Sua visão, eu acho que representa o que é a de melhor na nova geração, sabe? Brilhante o que vocês falaram aqui agora. Vou levar pra minha casa, colocar na minha casa pra tocar várias vezes no dia, assim, ó, fala. Eu tenho tentado... Eu não tenho ojeriza com mainstream de forma alguma. Eu vejo muitos cineastas com essa coisa assim, qual o diretor você gosta mais? Godard. É legal, massa, o Godard é muito bom. Sim. Pô, mas o Spielberg é muito bom também. Mas o Spielberg é muito comercial. O que tem? Se você gosta do Transformers. Michael Bay, que explode tudo. Cara, é muito... A arte é singular. A arte eu não consigo falar assim, isso é bom. Por exemplo, Nolan. Eu acho o Nolan um diretor excelente. Excelente. Não tem indiscutível. Mas eu não gosto da linguagem dele. Eu não gosto. É uma linguagem que eu não entro na diegese. Eu não consigo entrar na história. E rápido? Não, é porque é muito confuso, velho. Você vai entrando num monte de Inception e a origem ali, Memento, e tudo é muito complexo na cabeça do Nolan, mas é incrível como ele... Uma coisa é você não gostar, outra coisa é você falar que é ruim. Eu não consigo... As pessoas falam assim, você é cineasta, então você é muito crítica. Pelo contrário, eu sou bem menos crítico. Porque eu sei o rolê que é produzir audiovisual, produzir cinema. Então, qualquer coisa que tá minimamente bom pra mim tá ótimo. E aí, eu não sou muito fã do Nolan, por exemplo, mas eu acho que ele é bom. Com certeza ele é bom. É o público que ele já atingiu, né? Mas eu tenho gostado muito de produções mais fora do eixo mesmo, assim. Mais em festival que acabam indo, né? Então indica pra gente um fora do eixo pro pessoal sentir a visão. Olha, só procurem sobre filmes de plástico. Eles já tiveram entraram na lista do Oscar uma vez com Martin, um dos atores ficou na minha casa recentemente, hospedado, que a gente estava fazendo um outro filme, e eles fazem filmes em Belo Horizonte, a linguagem é incrível, tem filmes abertos no YouTube, procurem por Quintal, filmes de plástico, do André Novaes, que é o diretor, e do Renato Novaes, que é o irmão dele. Cara, é sensacional a linguagem. É muito legal. Vai achar? Vamos conseguir achar fácil? Acha sim. Filmes de plástico. Por quê? São caras muito mais simples, são pessoas apaixonadas pelo cinema, mas eles não vêm dessa escola antiga de perfeccionismo, de purismo. Eles são caras que eles usavam os próprios pais como atores. Quintal, quem assistir depois faz um comentário, que é muito massa, velho. E assim, que eu diria, né? Um pouquinho mais conhecido, né? Que agora já tá muito conhecido, é o Kleber Mendonça, que faz em Recife, né? Sim. Então eu sempre tô atento a quem tá fazendo fora do eixo para justamente trazer audiência para esse pessoal, para que isso chegue a gente também. Agora o Eric Haas, que é um cara, o diretor de Goiânia, foi premiado em Gramado com Era Uma Vez Oeste, não, Oeste Outra Vez, premiado em Gramado. Então assim, Goiás tem qualidade, é possível se produzir fora do eixo, é possível acessar as grandes janelas, desde que você tenha boas ideias e se dedique.
Tá vendo? Ele deu 3 dicas e o Lucas também. E eu não dei Lucas, nenhuma manda até uma, agora. Lucas. Eu vou mandar uma. Só voltando aqui, tem até um meme do Nolan, que é ele recortando, escreve uma história, recorta a história, mistura a ordem e tá pronto o filme. É tipo um papel na mesa, mistura e a ordem que caiu no aleatório. Eu Interstellar, eu assisti e falei assim, cara, eu sou muito burro, velho. Eu não entendi porra nenhuma desse E tem filme. até uma polêmica de filmes Desculpa muito o complexos. palavrão aí. Mas, cara, eu não entendi. Eu falei, é isso. Aí depois eu fui ler a crítica e falei, não, então eu entendi. Mas, pô, podia contar de outra forma. A linguagem que ele usa eu não gosto, mas eu não critico ela. Eu não digo ela é ruim, eu só não gosto dela. Sim. Eu gosto um pouquinho mais narrativo, sabe? E tem até uma polêmica dessa complexidade dos filmes, a gente fica pensando, será que realmente isso aí foi pensado? Ou o cara só jogou Só e fez aí... o recorte. Eu acho que é um equilíbrio das duas coisas, Lucas. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu mesmo já fiz isso. Eu já fiz um filme que, tipo assim, eu botei um monte de coisa, depois eu achei sentido pra elas, entendeu? Pra significar. Eu vi um filme também que é... Tá vendo? Isso é exercício de criatividade, Não, gente. eu vi um Isso aí, filme tá tudo certo. de um diretor goiano que ganhou muito prêmio lá, o Getúlio fez o Vermelha, que é um filme completamente fora dos padrões. E eu tentei interpretar esse filme. E eu lembro que eu achei uma cena muito complexa, que eu achei uma solução nela, que eu achei, cara, que genial. Esse cara foi genial com essa cena. E aí quando foi perguntar pra ele, Getúlio, significa isso, 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 ele... Não, foi aleatório. Eu falei, porra, agora você pode falar que foi isso. Porque eu acho que tem muito mais sentido, sabe? Easter eggs que às vezes são... E pra ele, porque apareceu uma foto de uma árvore que foi cortada e achava, os caras vão num lugar longe pra desenterrar uma raiz, aí eles levam essa raiz pra casa e tinha a foto da mãe do cara em cima dessa árvore. Eu falei, então ele foi atrás da raiz da árvore que já tinha sido cortada e por isso tem um valor afetivo e ele resgatou isso pra trazer perto dele. É incrível. Não era nada disso. Não, ele não entendeu nada, arranca uma raiz e bota. Eu falei, não tem significado. Não, nem eu falei, Tá vendo? então, assim, tem das duas coisas, sabe, velho? Sim. E a arte é isso, é a interpretação das suas próprias referências, né? Sim. Você vai ver uma coisa, um objeto que vai te trazer comoção nenhuma, absolutamente, você vai falar assim, que isso é nada. E outra pessoa vai olhar e vai chorar. Com porque certeza. é o resgate afetivo da memória dele, né? Sim. Referência, Manda. Lucas. Vamos de Uma referência. notificação. Na verdade, eu vou passar uma referência que não é de filme, é de livro. É um livro que chama do Sid Field, chama Manual do Roteiro. É um clássico, assim, ele é um livro de Tem entrada pro audiovisual. Por mais que ele esteja falando de longa-metragem e da produção cinematográfica, você consegue adaptar perfeitamente tudo que ele fala sobre estruturação de roteiro, criação de uma ideia e formulação de um universo ali para contar uma história, para peças simples, assim, do dia a dia, coisas que você vai criar. Então, você compreender o conceito que ele está falando é uma coisa que eu sempre lembro, em quase toda a criação, eu lembro de conceitos que ele fala lá. E é isso. Manual do Roteiro, Sid Field, o autor. Esse Manual do é excelente. Roteiro, Sid E Field. eu esqueci de mencionar um livro também, que é um clássico também da publicidade, que é o do Thiago Barreto, né? 30 segundos também. Eu acho que cabe até hoje. Da produção vale roteiro. a pena. Foi o primeiro livrinho que eu comprei e falei, legal, cara, é prático. E pra nossa sabe? área vale super. Gente, eu tô sentida de terminar esse papo, porque eu sei que a gente queria fazer um especial de 2h30. Vamos fazer um after. Vamos fazer um after depois. Eu tô tipo assim, e aí? Mas nós vamos Mas- ter que cortar. E eu quero dizer assim, que a gente está muito feliz por esse papo. Quero te convidar para estar na universidade um dia desse também, Lucas. Obrigado. Com Danilo certeza. vai estar com a gente agora já em outubro. Quem sabe você vai junto, Tô, né? Te passo a data, porque pra gente ter longas conversas sobre o audiovisual, que é uma paixão, e eu acho que é fundamental pra gente da área da comunicação, porque a gente conta histórias, né? A gente pode até contar histórias pequenininhas na publicidade, mas a gente também tem casos de grandes cineastas que saíram da publicidade, grandes cineastas que já foram publicitários e vice-versa, e eu acho que esse canal é um canal da linguagem da criatividade. Então, assim, muito obrigada por esse exercício criativo que foi estar aqui com vocês hoje. E eu deixo aqui com as palavras finais com o Shazam. E é isso, pessoal. De verdade, eu tô emocionado aqui. É um assunto que me toca muito. Audiovisual, pra quem conhece, foi minha base. Infelizmente, encerrando o episódio, mas é isso. A segunda temporada do Notifica tá no ar, pessoal. Começando com esse papo de alto nível aqui. Muito obrigado, Dan. Muito obrigado, Lucas. E é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais, @publicidade PUC Goiás. E os nossos queridos convidados também, a gente vai deixar o arroba deles aqui para vocês Todos na seguirem, descrição, conhecerem, leiam a descrição. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado, professor Luciano. Obrigado, Shazam. Obrigado, Raul, Giovana e Alejandro. Que é isso? Gente, Valeu. vocês arrasaram. Vocês são maravilhosos. Vamos embora pro boteco conversar? Bora. Que é isso?